do oitavo ano? Tudo bem? Como é que estão aí as coisas? Já estão se preparando para estudar para as provas do segundo trimestre? E vamos, né, hoje fazer exatamente isso, aquela revisão para a AV1 do segundo trimestre. Professora, já chegamos no segundo trimestre, né? Pois é. Então, caso você não tenha alcançado aquela média que você gostaria no primeiro trimestre, esse é o momento da virada, né? É o momento que você tem que se dedicar um pouquinho mais. Estamos chegando aí praticamente, né, no meio do ano letivo, com essa primeira nossa provinha do segundo tri, que vai tratar sobre exatamente essas coisas que eu coloquei aqui pra gente, ó. Versos de cantar, a letra da canção, que está no capítulo 4 da nossa apostila 1, tá bom? Então, vamos lá para não fazer confusão. Versos de cantar, que pertence à apostila 1 do capítulo 4, ok? É o último capítulo da apostila. E a parte de biografia e autobiografia, que está no capítulo 1 do livro 2. Então, vocês estão aí, vão lidar com essa prova com apenas 2 gêneros. Os gêneros textuais esses que estão em 2 apostilas. Então, para não ter confusão, recapitulando, versos de cantar, capítulo 4, apostila 1, e biografia e autobiografia, apostila 2, capítulo 1, tá bom? Então, vamos recapitular hoje a seguinte coisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses gêneros textuais, com alguns exemplos, tá bom? Para vocês poderem estar relembrando, caso tenham esquecido. A parte de autobiografia e biografia está um pouquinho mais recente, né? Nós vimos nas nossas últimas aulas sobre autobiografia e biografia. Agora, o verso de canção foi a matéria anterior. E aí a gente vai fazer a aula de hoje, né? Sobre relembrar sobre esses conceitos. Vamos ver alguns exemplos de alguns textos. E aí, depois eu venho com aulas separadas, né? Com exercícios separados. Exercícios só de versos de canção e exercícios só de autobiografia e biografia, tá bom? Hoje vamos falar sobre os 2 capítulos, relembrando com exemplos, e depois nas outras aulas, a gente faz exercícios. Combinado assim? Então, o que eu aconselho a vocês? Ou peguem as apostilas, a 1 e a 2, ou anotem aí no caderno de redação de vocês, né, para poder estar relembrando essas características, tá bom? Então, eu vou sair um pouquinho aqui da tela de vocês, para ficar um pouquinho melhor, né, a visualização dos slides, para a gente poder estar lendo aí, conversando, tá bom? Então, preparados? Pegaram tudo aí? Caso não, né, dê um pausa aí no vídeo de vocês, peguem tudo e mão na massa. Vamos lá, galerinha? Então, oitavo ano, vamos falar nesse primeiro momento, deixa eu pegar nossa canetinha aqui. Nesse primeiro momento, nós vamos estar lembrando, né, sobre o que é uma autobiografia, que nós falamos nas aulas anteriores também. Então, eu disse para vocês nas últimas aulas que a gente não pode fazer aquela confusãozinha, né, com autobiografia e biografia. Então, para a gente poder esclarecer essas 2 informações. A autobiografia, né, é um relato, é a história da própria pessoa, né? É como se eu estivesse contando para vocês sobre a minha vida, né? E aí eu vou relatar toda a minha história. Como sou eu que vou relatar, eu tenho que estar falando e escrevendo sempre em primeira pessoa, porque sou eu, né? Um relato meu. Então tá aqui, ó. É um relato em primeira pessoa, em que alguém conta a história da própria vida. Aqui, ó. Apresentando os principais fatos que viveu. O que isso quer dizer, né? Eu relato uma história minha, né? Toda a minha história, a história da minha vida, e eu vou escrever em primeira pessoa, eu vou redigir, né? Apresentando os fatos na qual eu vivi, ok?
Então, é sempre em primeira pessoa. Isto é, descreve acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases da sua vida. Então, o que ele diz assim quando ele fala diferentes fases da sua vida, né? Eu posso relatar coisas desde o meu nascimento, né, até a minha vida adulta. Eu posso fazer esse relato em diversos momentos da minha vida. Professora, e se eu quiser relatar apenas um pedaço da minha história? Também você pode, né? E aí vai depender do que você querer apresentar sobre a sua vida, relatar sobre a sua vida. Aí, dando continuidade, ele fala assim: nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais, com uma linguagem objetiva e verbos no pretérito, indicando que se trata de fatos já ocorridos. Então, quando ele fala assim, ó, são relatados de fatos reais, eu não vou inventar nada da minha vida, né? Eu vou relatar tudo aquilo que aconteceu. Então, quando ele fala verbos no pretéritos, né, são fatos que já ocorreram, né? Então, são coisas que já aconteceram comigo, por isso que eu tenho que usar, né, os verbos no pretérito. Uma linguagem objetiva é uma linguagem fácil de entender, uma coisa rápida. Eu não vou falar, dar voltas, vou rodear sobre a minha história. Eu tenho que ser mais objetivo sobre a história, sobre o relato da minha vida. Quanto à forma, geralmente o texto se apresenta como narrativa. Quando ele fala geralmente, né, ele não quer dizer sempre, ele quer dizer na maioria das vezes, ou em alguma parte das vezes, né, ocorre de forma em narração. Professora, pode acontecer de alguém relatar a sua história em forma de poesia? Pode. É mais difícil? É, mas pode, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de autobiografia, para a gente poder analisar se essas características mesmas que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai analisar essas características de acordo com esses exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Essa é uma história da Helena Coolidge, que disse assim: nasci no dia 12 de outubro de 1912. Ó, aqui, né, ela já nos mostra, cadê a nossa caneta? Marcando aqui, ó, nasci, né? É um verbo de primeira pessoa. Então, a gente já vê que é um autorrelato, né? Então, ele diz, ela, né, que é a Helena, que ela nasceu no dia 12 de outubro de 1912, no núcleo colonial de Cruz Machado, em pleno sertão paranaense. Eram 8 horas da manhã de um dia de sol e geada. Meus pais eram ucranianos, que se conheceram e se casaram no Paraná. Eu sou a primogênita e a primeira brasileira de minha família. Miguel Coolidge, meu pai, nasceu na parte da Ucrânia chamada Galícia Oriental, em 1881. Tendo perdido o pai na grande epidemia de cólera que assolou a Ucrânia em 1893. Miguel, no ano seguinte, emigrou para o Brasil com a mãe e os irmãos. Mamãe, cujo nome de solteira era Victoria Isandrovska, também nasceu na Galícia Oriental, em 1892. Veio para o Brasil em 1911. O vovô radicou-se em Cruz Machado, onde papai trabalhava. Seu Miguel conheceu a jovem Vitória e apaixonou-se por ela. Casaram-se em janeiro de 1912. Estava escrito o primeiro capítulo da minha história. Cursei a Escola Normal de Curitiba, atual Instituto de Educação do Paraná, diplomando-me em 1931. Sou uma simples professora normalista e tenho muito orgulho disso. Escolhi o magistério levada pelo impulso irresistível da vocação. A poesia foi um imperativo psicológico ao magistério. Dediquei os melhores anos de minha vida, lecionei com prazer e entusiasmo. Amei meus alunos como se fossem meus irmãos, meus filhos. Muitas de minhas melhores amigas de hoje foram minhas alunas. O meu magistério é a poesia, são as duas asas do meu ideal. Então, vocês podem perceber
que tem muitas palavras em primeira pessoa. Ela usa verbos, ela usa pronome, né? Sempre narrando em primeira pessoa. E percebam também que uma das características, né, que ele fala do gênero de autobiografia, que são os verbos no pretérito. E aí também tem vários. Essa é a Helena, né? A história que nós acabamos de ler, a autobiografia dela. Percebam que ela não fez, ou pelo menos não coloquei para vocês, né, toda a história da Helena, né? Ela narrou o seu nascimento, ela narrou um pouco sobre a família do pai, sobre a família da mãe, como é que eles se conheceram, como é que eles chegaram no Brasil, né? Até eles casarem. E aí sim, ela falou um pouco dela, né? Que ela se formou no Paraná, né, em 1931, que ela se formou no normal, né? Hoje conhecido como o nosso ensino médio e pós-médio, né? Nós temos aí, ainda aqui no Rio de Janeiro, o Carmela Dutra, a Escola Carmela Dutra, que é uma história normalista, né? Então, foi exatamente o que ela fez. Ela se formou numa escola, né? Que tem, hoje nós chamados de curso normal, né? E aí ela fez esse magistério na qual ela se orgulha de ter feito isso, né? De lecionar com muito amor, e ela cita aí, né? Que os alunos dela, ela gostava tanto de dar aula, tanto de lecionar, que ela tratava os seus alunos, né? Como os irmãos dela, como filhos dela. Ela cita isso aí. Perfeito? E aqui está a nossa querida Helena. Isso aí é uma autobiografia, ok? Agora aqui nós vamos ler uma outra biografia de uma outra pessoa, né? Então vamos dar andamento aqui. Vocês, crianças, que leem as minhas histórias, frequentemente ficam curiosas sobre a minha vida. Ó, vocês percebam aqui, né, a pessoa que está fazendo a sua autobiografia, né, ele já cita aqui, ó, as minhas histórias, né, sobre a minha vida. Então, aqui a gente já percebe que é um relato, né, de uma pessoa. Eu conto, eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas, Boa Esperança. Procurem no mapa, façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Então, quero que vocês peguem aí o papel e façam as contas de quantos anos essa pessoa tem. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo, ficamos pobres. Morei numa fazenda velha, não tinha nem água, nem luz e nem privada dentro de casa. A água a gente tinha de pegar na mina. A luz era de lamparina a querosene. A privada era uma casinha fora da casa. Casinha do lado de fora. Não precisava de brinquedos. Havia os cavalos, as vacas, as galinhas, os riachinhos, as pescarias, e eu gostava de ficar vendo o monjolo. Depois mudei para cidades. Lambari, Três Corações e Varginha. Me divertia fazendo meus brinquedos. Brinquedo que a gente compra pronto não tem graça. Enjoa logo. Quantos brinquedos há no seu armário esquecidos? Fazer o brinquedo é parte da brincadeira. Foi fazendo brinquedos que aprendi a usar as ferramentas, o martelo, o serrote, o alicate. Gostava de andar de carrinho de rolimã. Brincava de soltar papagaio, bolinhas de gude e peão. Fiz uma sinuquinha. Se quiser ler a história de como fiz a sinuquinha, como a gente era pobre, nunca tive velocípede ou bicicleta. Ainda hoje não sei andar de bicicleta. Depois nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito. Os meninos cariocas caçoavam de mim, por causa de meu sotaque de mineiro da roça. Gostava de ler gibi e X9. Nunca fui um bom aluno. Não me interessava pelas coisas que ensinavam nas escolas. Estudei piano porque queria ser pianista, mas eu não tinha talento. Desisti. Pensei em ser engenheiro, médico,
Li a biografia de um homem extraordinário chamado Albert Einstein. Ele era filho de um pastor protestante. Pastor é uma espécie, vamos passar aqui, é uma espécie de padre das igrejas protestantes. Albert Schweitzer, desde menino, tocava órgão. Foi uma especialista na música de Bach e dava concertos para toda a Europa. Fui ser pastor porque queria cuidar dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas, porque é daí que surgem nossas ações. Se a gente tem pensamentos bons, a gente faz coisas boas. Se tem pensamentos maus, faz coisas ruins. Morei e estudei nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. Vim morar em Campinas. Fui ser professor numa universidade. Tenho 3 filhos. O mais velho se chama Sérgio e é médico. O segundo se chama Marcos e é biólogo. E a Raquel, minha última filha, que vai ser arquiteta. Meu maior brinquedo hoje é escrever. Adoro escrever, especialmente histórias para crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. Meus 2 últimos livros para crianças são O Gato que Gostava de Cenouras e A História dos 3 Porquinhos. A história que normalmente se conta não é a verdadeira. Eu escrevi a verdadeira. Para mim, cada livro é um brinquedo. Sou também psicanalista, que é um tipo de médico que cuida dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas. Quando os pensamentos e sentimentos não são cuidados, eles podem ficar doentes. São várias as doenças que podem atacar os pensamentos e os sentimentos. Aí, as pessoas podem ficar mandonas, malvadas, falam sem parar, ou não falam nunca, têm medo de coisas imaginadas, ficam tímidas, não sabem repartir, ficam chatas. Vamos passar aqui. A psicanálise existe para ajudar as pessoas a ter sentimentos e pensamentos mansos, coisas que me dão alegria, ouvir música, ler, conversar com os amigos, andar nas matas, olhar a natureza, tomar banho de cachoeira, brincar com as minhas netas, a Mariana e Camila, filhas do Sérgio, a Ana Carolina e a Rafaela, filhas do Marcos, amar quebra-cabeças, empinar pipas, cachorros, fazem os próprios brinquedos e armar quebra-cabeças ajuda a desenvolver a inteligência. Cuidado com os brinquedos comprados prontos, eles podem emburrecer. Esse aí é o Rubem Alves, né? É a autobiografia do nosso poeta Rubem Alves. Bem, esse, né, ao contrário da Helena, a Helena eu coloquei para vocês um pedaço da vida dela, na qual ela narra, né, um pouco a história dos pais, como os pais se conheceram. No caso do Rubem, aí ele já narra toda a sua história, é claro, resumidamente, né? Desde o nascimento, né, que a família era rica, a família ficou pobre, e aí ele morou em diversos locais, até vir parar no Rio de Janeiro, na qual as pessoas, né, as crianças riam dele pelo sotaque que ele tinha, né, do interior. Depois, ele também diz que ele não gostava muito da escola, de estudar, né? Ele fala que ele quis ser pastor, né? Ele leu o livro de Albert Einstein, a biografia do Albert. Ele fala que ele casou, ele conta a história que ele teve 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. Ele diz que ele teve netas, né? Enfim, o que ele é hoje, o que ele gosta de fazer hoje, né? Apesar de ter sido pastor, ele se tornou, né, escritor. E aí ele fala das histórias que ele já escreveu, principalmente histórias infantis, né? E aí agora ele termina a sua autobiografia relatando, né, que ele gosta de brincar com as netas, com as 4 netas. Então, essa é a autobiografia do nosso Rubem Alves, poeta. Vamos aqui agora ver uma outra autobiografia que fala assim: autobiografia, um pouco de minha vida. Meu nome é Felipe Simões Quarteiro. Nasci em 30 de julho de 1981, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Aos 5 anos de idade, comecei a apresentar algumas dificuldades físicas relacionadas à força muscular.
Um ano depois, após inúmeros exames, fui diagnosticado como sendo portador da distrofia muscular de Duchenne, deficiência neuromuscular progressiva, na qual as células musculares sofrem um processo degenerativo contínuo. Apesar das limitações que foram crescendo com o passar dos anos, continuei vivendo normalmente, sempre estudando, fazendo amigos e curtindo a vida. A deficiência nunca foi motivo para eu desistir de meus objetivos. E penso ser essa a atitude a mais importante e decisiva em minha vida. Aos 11 anos, passei a me locomover sobre rodas, com o auxílio de cadeira de rodas. Uma condição nova para mim. A algo logo me adaptei. Em 1999, aos 17 anos, iniciei o curso superior de Ciência da Computação, me formando 4 anos mais tarde. Atualmente, atuo como professor de informática, palestrante e escritor. Minha biografia não acaba aqui. Continua sendo escrita, mas me rendeu e segue rendendo. Muitas experiências e histórias para contar. Agora é hora de compartilhá-las com as pessoas. Felipe Simões Quarteiro. Aí esse aqui é o Felipe. Deixa eu botar a foto do Felipe para vocês verem. Esse é o Felipe, né? O Felipe, na verdade, ele relatou um pouco da sua vida, né? Ele, com 5 anos, descobriram, né, uma doença. O nome da doença que é distrofia muscular de Duchenne, né? Que é onde tem um processo degenerativo contínuo das células dos músculos. E aí, ele, isso com 5 anos, né? Até quando chegou aos 11, ele teve que passar, né, a usar cadeiras de rodas, mas nada disso fez com que ele desistisse das coisas, né? Ele continuou estudando, tanto que ele se formou com 17 anos, né? E agora ele escreve, e aí ele está escrevendo aí a sua autobiografia, né? Parabéns para o Felipe. Bem, há alguma dúvida com a autobiografia? Espero que não, né? Fizemos aí 3 autobiografias, né? Cada um com a sua história. A do Felipe, muito boa, né? Histórias de poetas, histórias, enfim, várias autobiografias. Agora a gente vai fazer a comparação com a biografia, né? Então já descobrimos que a autobiografia é uma história da pessoa, da própria pessoa que está contando, né? Narrada em primeira pessoa. A biografia já é um relato, uma história de terceira pessoa. Isso quer dizer que é alguém contando uma história de outra pessoa, tá bom? Já não é a pessoa escrevendo a sua própria história. É uma pessoa escrevendo um relato, uma história de uma outra pessoa. E aí ele diz assim, ó, biografia e relato em terceira pessoa, com informações de fatos vividos por determinada pessoa, ou seja, uma outra pessoa. A descrição de acontecimentos particulares ocorridos em diferentes fases da vida do biografado. Então, a pessoa vai escolher, vai, né, juntar informações, vai colher dados e geralmente faz entrevista com a própria pessoa ou com alguém da família, né, para poder relatar essa história bem embasada. E aí ele continua. Nesse gênero, geralmente são relatados fatos reais, com uma linguagem objetiva e verbos que podem estar no pretérito ou no presente. Aqui, nesse caso, ele mistura, né, o passado com o presente, porque é uma história contada por terceiro. E aí essa pessoa pode relatar, né, algo do presente no momento daquela pessoa, né, da pessoa sendo biografada. Mas sempre indicando que se trata de fatos já ocorridos. As informações podem aparecer em ordem cronológica ou não. Então, quer dizer, ela pode misturar aí o presente com o passado. Quanto à forma, esse texto pode ser uma narrativa em prosa e está escrita em tópicos ou uma linha de tempo. Aí vai ser de acordo com quem quiser escrever, né? A pessoa que está escrevendo, ela vai ver qual é a melhor forma que ela vai apresentar a história dessa outra pessoa. Lembrando que é o que não está escrito aqui, mas a gente não pode esquecer, que geralmente, né, a biografia ou ela é feita uma pesquisa, uma entrevista antes com o biografado ou com alguém da família, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo
que diz assim, a história de Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu, deixa eu pegar a caneta aqui, nasceu no dia 24 de outubro de 1933, em Caratinga, Minas Gerais. Então, vocês percebam que diferente, né? A autobiografia começa com algo de primeira pessoa. Aqui já começa com o nome da pessoa que vai ser narrada a biografia, né? E um verbo aqui, ó, no pretérito. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas. Além de pintor e cartesista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Nossa, Ziraldo teve uma ampla fama, né? Ziraldo explodiu nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira, feita por um só ator, a Turma do Pererê, durante a ditadura militar. Fundou com outros humoristas o Pasquim, um jornal não conformista, que fez escola e até hoje deixa saudades. Seus quadrinhos para adultos, especialmente Supermãe e Mineirinho, o Come Quieto, também contam com uma legião de admiradores. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, o Flicts, que é o FLICTS, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para crianças e, em 1980, lançou o nosso famoso Menino Maluquinho. Um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Então, vocês podem perceber, né, que essa biografia, que está bem resumida, né, resume um pouco, né, toda a parte de Ziraldo, principalmente, né, a parte da escrita, né, que ele fez aí diversas coisas, e aí ficou responsável aí, né, pela essa grande produção aí do Menino Maluquinho em 1980, que é um marco até hoje. Não tem quem não conheça a história do Menino Maluquinho. Alguma dúvida, pessoal? Com autobiografia, com biografia? Eu não coloquei outras biografias igual eu fiz com a autobiografia, porque como a gente trabalhou bastante exemplo de autobiografia, um exemplo de biografia a gente conseguia ver essa semelhança das biografias entre si e, né, as diferenças da autobiografia para a biografia. Perfeito? Então, agora tratando aí de letras de canções, que já muda um pouquinho, né? Que para vocês, né, eu costumo dizer que é muito fácil, porque todos vocês aí gostam de música, né? Cada um, é claro, de repente com um gênero musical diferenciado, outros, né, que gostam mais de um gênero, outros mais de outro, alguns gostam de funk, outros gostam de rap, né, alguns de sertanejo, outros até de rock. E aí nós temos aqui o que significa e as características das letras de canções, tá? Então vamos lá, ó. As letras de canções são textos organizados em estrofes e em versos. Então, isso aqui é bem importante vocês anotarem. Isso aqui também, ó, que pode ou não ter rimas. Ou seja, a rima, pessoal, não é obrigatória em letras de canção, né? Pode ou não ter essas rimas. Mas não esqueçam que aí, no caso de canção, né, ela é feita em estrofes e versos. Elas geralmente apresentam um refrão e são destinadas a serem cantadas e ouvidas. No caso, especificamente no rap, ele é organizado em estrofes e costuma usar as rimas como recurso para marcar o ritmo. Tem outros também para os gêneros musicais que gostam bastante, né? Aí das rimas para isso, tá bom? Então vamos aqui, peguei lá da nossa apostila o mapa mental, aí da letra de canções em cima das características para vocês poderem visualizar, ó. Organizadas em estrofes e versos. Geralmente apresentam refrão. 3, pode ou não ter rimas. E aonde, né, a gente vê
as músicas, as letras de músicas. Aí, ó, vinculas em encartes de CD, sites de internet, revistas sobre músicas, songbooks, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Eu botei o Aquarela de Toquinho, né? Pessoal, ó, lembrando, já tinha dito isso para vocês, não sou muito boa em cantar, então vamos ler aí o Aquarela. Uma folha qualquer eu desenho só o amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Percebam que aqui, né, nós temos aqui a rima, ó, o amarelo com castelo, o luva com chuva, né? Como nós tínhamos dito, a rima ela não é obrigatória, tá bom? Aqui embaixo, se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando em todo o céu e mar um beijo azul. Aqui, ó, aqui eu também tenho, né? Ó, o sul com Istambul e azul, né? Então aqui eu também tenho as rimas. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená, tudo em volta colorindo com suas luzes e piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Então aqui eu tenho o piscar com pousar. Vamos ver o restante. Numa folha, aqui já repete, né? Numa folha qualquer, um desenho, um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América e a outra, consigo passar num segundo. De um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Aqui eu tenho partida e vida, segundo e mundo. Então percebam, né, que aí tem as rimas. O menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente. O futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tendo tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida. Depois convida a rir ou chorar. Aqui também tem, né, ó, o pilotar com chegar e chorar. São 3 linhas consecutivas. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Então, aqui eu tenho, ó, o virá com descolorirá. Então, a rima, né, dessa estrofe. Numa folha de qualquer eu desenho um sol amarelo, que descolorirá, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Girou simples compasso, um círculo eu faço um mundo, que descolorirá. Então, aqui eu tenho, né, o amarelo com o castelo. Agora, só para vocês poderem recapitular, para quem não lembra, né? Ó, versos é cada linha dessa aqui, tá bom? E estrofe vai ser um conjunto desses versos. Então, aqui eu tenho 4 versos, que aqui eu tenho uma estrofe. Aqui eu tenho 5 versos, uma outra estrofe. Aqui eu tenho 4 versos, uma outra estrofe. Aqui eu tenho 3 versos, uma outra estrofe, tá? Que descolorirá, que descolorirá. Então, percebam que aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 estrofes. Então, é para vocês poderem lembrar, né, como vocês vão achar as estrofes, como vocês vão achar os versos. Não esqueçam. Peguei essa atividade que estava lá na nossa apostila, para a gente poder responder e finalizar aí a nossa revisãozinha, né, da aula de hoje, que diz assim: qual ou quais das afirmações a seguir não se refere a uma letra de canção? Então, eu quero aqui, né, a resposta negativa, ó. Aqui não se refere à letra de canção. Então, vamos lá. Letra de canção é organizada em estrofes e versos? Sim. Né? Então, tá certo. Pode ou não apresentar rima? Ok, pode ou não ter rima, não é obrigatório. Refrão não é um recurso utilizado em letra de canção? Exatamente essa, né? Refrão é um recurso utilizado, então esse não está errado.
E ele é vinculado em carta, CDs, site, internet, revista? Também. Tá certinho. Então, a nossa resposta errada aí é C de casa. Tá aqui marcadinho. C de casa. Então, pessoal, encerramos hoje a nossa aulinha, né, de revisão de biografia, autobiografia e letras de canção, tá bom? Então, eu vou voltar numa próxima aula somente com exercícios de letras de canção e numa outra de autobiografia e biografia, tá bom? Para a gente poder fazer exercícios para gabaritar aí a nossa AV1, tá bom, pessoal? Um grande beijo e eu volto já já.